Hoje nós vamos conversar sobre as preliminares de defesa na Justiça do Trabalho. Meu nome é Melissa Santos e esse é o Manual do Advogado, o canal do maior portal de prática trabalhista do Brasil. As preliminares são objeções e elas podem ser arguidas em defesa ou em recurso. A maior parte delas acontece em defesa, essas arguições são feitas em defesa, mas nada impede que você possa arguir uma preliminar em recurso também. Antes de analisar o mérito, que é o pedido principal, o juiz tem que analisar as preliminares. Por quê? Porque elas podem prejudicar o mérito. Então, primeiro ele sempre analisa preliminares e depois ele entra no mérito da questão, que é o pedido. O acolhimento de uma preliminar pode levar o processo ou o pedido a ser extinto sem resolução do mérito. Lembrando que muitas das preliminares estão previstas no CPC, que é o Código de Processo Civil, mas ele tem aplicação subsidiária ao processo do trabalho e eu vou falando a fundamentação de cada uma das preliminares ao longo do vídeo. Então, bora começar. A primeira delas é a inexistência ou nulidade de citação. Essa preliminar vai ser arguida toda vez que a parte não for citada corretamente, for chamada ao processo corretamente, ou que houver alguma invalidade nessa notificação. A legislação sobre o tema é tríplice. Tem o CPC, tem a CLT e tem uma súmula também do TST. Anota aí, é o artigo 3371 do CPC, artigo 841 da CLT e súmula 16 do TST. Uma coisa que é importante a gente lembrar aqui é que na Justiça do Trabalho, a notificação ela deve ser recebida em até no máximo 5 dias antes da realização da audiência. Se a notificação for recebida faltando menos do que 5 dias para a audiência, a parte tem garantido, no caso a reclamada, tem garantido o direito de pelo menos 5 dias de prazo para elaborar a sua defesa. Então, se o advogado da reclamada receber a notificação com menos de 5 dias para acontecer a audiência, ele pode ir tranquilamente fazer a audiência, avisar esse fato ao juízo e pedir a devolução do prazo para a defesa. Lembrando que na Justiça do Trabalho presume-se recebida a notificação 48 horas depois do envio. E, aliás, a gente pode fazer um vídeo aqui só sobre notificação, né? Se você quer um vídeo desse, me conta aqui nos comentários. A próxima preliminar que a gente vai estudar é a incompetência absoluta. A incompetência absoluta tem a previsão em vários artigos. É o 114 da Constituição Federal, também tem alguns artigos do CPC, 144, 145, 337, inciso 2. Na CLT a gente tem também o 651 e o 800. Então você pode ler todos esses artigos que são referentes à incompetência. A incompetência ela pode ser em razão da pessoa, em razão do lugar ou em razão da matéria. Então vamos esmiuçar isso aqui. A incompetência em razão da pessoa se dá quando o juiz é suspeito ou impedido. Isso está nos artigos 144 e 145 do CPC. A incompetência em razão do lugar acontece quando a reclamação trabalhista ela é distribuída em local diverso daquele que era devido. Então, aqui na Justiça do Trabalho, a regra é o local da prestação de serviço. A ação tem que ser distribuída no local da prestação de serviço ou até mesmo da contratação. Então, o reclamante tem que distribuir ou no local da prestação de serviços ou no local da contratação. Só que existe uma situação aí que é do viajante. E aí, como que fica a competência de alguém que trabalhava viajando? Nesse caso, a competência é do foro de domicílio do autor, que é o reclamante, ou então o local onde ele recebia ordens. Também tem a questão do expatriado. Agora é muito comum alguém do Brasil ser contratado para trabalhar fora, então essa pessoa ela deve priorizar a ação dentro do Brasil. O local de competência é dentro do próprio Brasil. Então ele deve propor a ação no Brasil, exceto se existir algum tratado internacional dispondo de forma contrária e sempre que existir algum conflito de leis, para o expatriado vale a lei mais benéfica. E por fim, a incompetência em razão da matéria acontece quando não é a Justiça do Trabalho que tem que resolver aquela questão. Então, existem algumas questões aí que a Justiça do Trabalho não cuida. Uma delas é o exemplo do estatutário, então tem que ser a justiça comum. Se for uma causa criminal, a Justiça do Trabalho também não cuida disso. Se for um profissional liberal, a Justiça do Trabalho também não cuida disso. E tem uma questão também do representante comercial, mas se vocês tiverem interesse, me conta aí nos comentários e a gente faz um outro vídeo só falando sobre a competência da Justiça do Trabalho. Lembrando que na Justiça do Trabalho, a incompetência deve ser feita em peça própria, que é a exceção de incompetência, e ela deve ser feita em até 5 dias do recebimento da notificação.
Então, a gente pode também fazer um outro vídeo sobre exceção de incompetência, mas é importante você saber isso. Uma outra preliminar é a incorreção do valor da causa. Ela está prevista no artigo 337, inciso 3 do CPC, e ela pode ser arguida sempre que precisar ser corrigido um rito ou que precisar ser arrumado o valor da causa. De repente, o reclamante tinha um salário muito elevado, pede verbas muito elevadas e põe o valor da causa muito baixinho para eventualmente não ter que pagar custas. Então, você pode pedir sim a adequação do rito, ou então ele enquadra num valor muito elevado, mas a soma das verbas dá um valor menor. Então você pode sim pedir o enquadramento do rito através dessa incorreção do valor da causa. Tem também a famosa inépcia da petição inicial e ela pode ser arguida por vários motivos, eu vou detalhar aqui agora. Os casos de inépcia estão previstos no artigo 330, parágrafo 1º do CPC e também no 337, inciso 4. Então, a petição é considerada inepta quando faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorre logicamente o pedido, ou quando forem pedidos incompatíveis entre si. Aí você pode alegar essa inépcia. Outra preliminar também muito importante é a perempção, que ela nada mais é do que a perda do direito de postular por um determinado tempo, por 6 meses, se o reclamante der causa a 2 arquivamentos seguidos. Então, ele entrou com a ação, foi arquivada, entrou com a segunda, foi arquivada, na terceira ele tem que esperar 6 meses para entrar com uma nova ação. Sobre a perempção, você pode ler os artigos 331 e 332 da CLT e também 337, inciso 5 do CPC e 485, inciso 5 também do CPC. Agora vem a litispendência, que normalmente o pessoal pede litispendência, coisa julgada. Vamos diferenciar aqui, vamos começar com a litispendência. A litispendência é repetição de uma ação que já está em curso. Então, é a mesma ação, mesmos pedidos e mesma causa de pedir, tudo igualzinho. Isso está previsto no artigo 337, inciso 1 do CPC, e você já reparou que esse 337 é muito importante, então dá uma lidinha ali no artigo todo. Mas vamos para a coisa julgada. A coisa julgada também está prevista no 337, inciso 7, mas ela é um pouco diferente porque um pedido que está sendo pleiteado nessa ação, ele já foi julgado anteriormente, ele já tem decisão de mérito sobre ele. Então, como ele já foi julgado, ele fez coisa julgada. Então, resumindo, são mesmas partes, mesmos pedidos, mesma causa de pedir, porém aquele pedido já tem decisão transitada em julgada em outro processo. A gente tem na sequência a conexão. A conexão está no 337, inciso 8. E a conexão acontece quando duas ações têm pedidos e causa de pedir em comum. Então, numa ação, o reclamante pede horas extras, dano moral e verbas rescisórias. Na outra ação, ele pede horas extras, dano moral e adicional de insalubridade. Então, parte das ações são semelhantes. Então, a gente vai fazer a conexão, juntar essas duas ações e julgar tudo de uma vez só. Existe também a continência. A continência está prevista nos artigos 54 a 57 do CPC e ela é um pouco diferente. Na continência, existem duas ações com partes iguais e causa de pedir semelhante, porém, uma das ações abrange a outra. Então, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Em uma ação, ele pede intervalo entre a jornada, na outra ação, ele pede horas extras de todo o período, inclusive intervalo entre a jornada. Então, uma é mais ampla, abrange a outra, e aí existe a continência, então fica caracterizada a continência. Uma outra preliminar é a incapacidade da parte, defeito de representação, falta de autorização para pleitear. Então, todas essas preliminares também podem ser arguidas em defesa e a gente vai explicar cada uma delas. A previsão dela está nos artigos 70 a 75 do CPC e também no 337, inciso 9 do CPC. A incapacidade da parte quer dizer que aquela pessoa não é legalmente capaz para praticar o ato. Tem que ver então o rol lá do CPC, que ele traz todas as hipóteses em que isso acontece. Já o defeito de representação ou falta de autorização, ele acontece muito pouco, você não tem que se preocupar com isso, mas vale dar uma lidinha no artigo 859 da CLT para você entender melhor essa questão. Spoiler, esse artigo trata sobre a exigência de assembleia para a instauração de dissídio coletivo. A próxima é a ausência de legitimidade ou interesse processual. A previsão está no artigo 337, inciso 11 do CPC e também na súmula 331 do TST. A legitimidade ela é uma condição da ação, então
Quando está começando uma ação, a primeira coisa que você tem que fazer é saber se quem está no polo, seja ativo, que é o reclamante, e seja o passivo, que é a reclamada, se quem está compondo o polo é a parte legítima para pleitear aquele direito. Então, o reclamante é ele mesmo, de repente é um reclamante falecido, quem que teria que estar nesse espólio, né? É o espólio, é o inventariante, quem que vai estar no polo? E do outro lado, aquela reclamada é a reclamada legítima, trabalhou para aquela empresa, não trabalhou, então esse polo ativo e passivo, ele tem que ser composto antes do início da ação. Se você entender que não é parte legítima, é só alegar em defesa a ilegitimidade de parte. Já a falta de interesse processual, ela acontece quando a parte manifestamente não tem interesse em receber aquilo e não é interesse que ela não quer. Ela simplesmente não faz jus àquela verba e isso é notório. Por exemplo, a parte pede salário família e não tem filhos, ou então pede o próprio FGTS e tá ativo, ou então pede uma estabilidade aí gestante e é um homem. Então são coisas assim que é notório que ela não tem interesse processual para pleitear aquela verba. Mais uma preliminar é a falta de pagamento de custas. Isso está previsto no artigo 789, inciso 2 da CLT e também 844, parágrafo 3º. Em que consiste essa preliminar de falta de pagamento de custas? Lembra que a gente falou sobre arquivamento de ação? Então, quando o reclamante dá causa ao arquivamento da ação, ele provavelmente será condenado ao pagamento de custas daquele processo a que ele deu causa ao arquivamento. O pagamento dessas custas é uma condição para ele propor a nova ação. Então, se ele não pagar as custas, ele não pode propor uma nova ação. Se ele propor a ação sem pagamento de custas, a reclamada pode alegar essa falta de pagamento, né? Agora, tem 3 preliminares que são de recursos, que eu vou só citar aqui, mas você pode ler mais sobre isso lá na matéria do blog, eu vou deixar o link aqui embaixo. E, aliás, se você não conhece, o Manual do Advogado é o maior portal de prática trabalhista do Brasil. Lá tem mais de 300 matérias sobre prática trabalhista. Eu te convido a conhecer. As preliminares de recurso que eu separei, então, é o julgamento extra petita, o julgamento ultra petita e o julgamento citra petita. Ficou curioso? Vai lá no blog que eu explico tudinho. Uma última coisa que eu quero falar para você e, na verdade, esclarecer é que a prescrição e a decadência não são preliminares, tá? Elas são prejudiciais de mérito. Então, quando você estiver fazendo a sua defesa, primeiro você vai colocar todas as preliminares e depois você coloca as prejudiciais de mérito, tá? Sempre nessa ordem. Primeiro todas as preliminares, depois todas as prejudiciais de mérito e aí sim você entra no mérito. Lembrando que o advogado pode arguir em defesa quantas preliminares forem necessárias, quantas se enquadrarem. Então ele não pagou as custas do processo anterior e esse processo está inepto, pode arguir as duas. Faltou legitimidade, ou tem uma desavença com o juiz, enfim, ou teve uma nulidade de citação, o valor da causa está correto, teve uma incompetência, você pode arguir todas que forem necessárias. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, tá perdendo, se inscreve agora, eu vou esperar. Legal, então se inscreve no canal. Curte o vídeo para esse vídeo chegar a mais pessoas, você pode compartilhar ele com seus amigos também que precisam aprender mais de prática trabalhista e também todas as terças-feiras eu publico um vídeo novo, então volta aqui, ativa a notificação do sininho para você ser avisado se preferir. Eu volto na próxima terça com mais um vídeo e se até lá você tiver qualquer dúvida de prática trabalhista, é só ir no manualdoadvogado.com.br e consultar uma das mais de 300 matérias. Até lá!